Os últimos dias têm sido lucrativo para umas pessoas, mas tem gerado muito prejuízo para outras pessoas. Muita ansiedade, muito medo, muito pânico, muita incerteza para aquelas pessoas que estão holdando os ativos, simplesmente segurando as suas posições e não vendendo nas regiões de topo. Agora, para aquelas pessoas que estão comprando e vendendo os ativos, essas pessoas elas estão sorrindo à toa. Afinal de contas, elas estão fazendo dinheiro mesmo com o mercado caindo, ou melhor, no mercado em uma lateralização nos últimos meses. E essa região que nós nos encontramos hoje, para mim, é uma região de fundo. Obviamente que toda região de fundo a gente deve ter uma estratégia e vai ter o ponto certo da gente fazer as nossas entradas. Mas o que a gente tem que entender é que região de fundo a gente não busca por vendas e busca sim por compras. Como em região de topo, a gente busca por vendas e não por compras. E na data de hoje a gente vai analisar, vou te mostrar alguns ativos, vamos analisar algumas altcoins também, vou te explicar qual que é a minha visão, como que eu estou olhando para o mercado, como que os dados estão se direcionando para mim, para que eu possa tomar uma decisão, e também vou te falar sobre os pontos mais importantes do Bitcoin. Afinal de contas, nos últimos dias a gente teve uma das maiores liquidações do ano acontecendo, e eu vou te mostrar qual que é o ponto-chave que essa liquidação pode ser muito maior ainda do que aconteceu na madrugada de ontem. A gente vai falar tudo isso na nossa análise de hoje. Bom, detalhes na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, dentro dessa tabela aqui a gente tem o preço mais chave que o Bitcoin não pode chegar, porque senão a gente vai ver altas liquidações acontecendo e isso vai trazer muita volatilidade para baixo. Mas a gente já vai falar sobre essa tabela. Antes, quando a gente olha para a data de ontem, o que que aconteceu? A gente teve um grande evento de desalavancagem, uma queda que aconteceu na madrugada e essa queda ela foi acelerada por conta das pessoas que estavam apostando em long. Se a gente olha para o volume liquidado em Bitcoin, a gente vai ver que tivemos um grande volume ali, né, de realização de prejuízo, na verdade não liquidação, liquidação a gente vai falar lá para frente. Realizações de prejuízo, essas realizações de prejuízo elas podem ter sido sim por conta das liquidações também, mas a gente sabe que essas grandes realizações de prejuízo, elas sempre marcam fundos locais. Aqui a gente está olhando para dados de curto prazo, porque a gente sabe que vai acontecer várias liquidações assim ao longo de uma movimentação, é comum que o mercado se movimente em ondas. Essas pessoas que realizam prejuízo são as pessoas que acreditam que a alta é infinita, mas na hora que o ativo cai, elas acabam se desesperando e vendendo as suas posições. Isso aconteceu em Bitcoin. Se a gente olhar para as realizações de prejuízo em Ether, a gente teve a maior realização de prejuízo acontecendo aí dos últimos meses. Muitas pessoas alavancadas, acreditando que Ether ia para US$ 10.000 até o final do ano. Muitas pessoas acreditando naquela narrativa de que vários fundos, várias empresas agora estão comprando Ether e que todo mundo quer Ether. Não tem problema nenhum nessas empresas comprarem Ether ou não, elas realmente elas estão comprando. O problema é as pessoas acreditarem na narrativa de que a alta vai ser infinita porque a empresa XYZ, porque os ETFs estão comprando mais Ether do que Bitcoin, porque o próximo alvo de Ether é US$ 10.000. Acreditar nessas narrativas é um grande problema, porque isso daqui significa amadorismo. E olha só, o mercado financeiro é um dos mercados mais profissionais que existem no mundo. Afinal de contas, a gente está falando sobre multiplicação de dinheiro, onde todos os bancos, todo mundo tem interesse em multiplicar dinheiro. É um jogo extremamente profissional, não é um jogo para amadores, não é um jogo para pessoas inocentes. Aqui é um jogo muito complexo e muito difícil da gente jogar. E aqui, cara, você não pode acreditar em narrativas, você não pode acreditar em historinhas. Se você quiser sobreviver e enriquecer nesse mercado, você precisa utilizar os dados ao seu favor, porque essa é a única vantagem competitiva que pode existir entre alguns players. Se você não tiver essa vantagem competitiva, muito fácil que você estará pagando a conta de quem tem essa vantagem, beleza? Então sempre analise os dados e nunca cai em narrativas. Bom, essa grande realização de prejuízo, a gente pode olhar para o passado e entender aonde foram as grandes realizações de prejuízo. A gente vê que são regiões de
Fundo no curto prazo não significa fundo no longo prazo. Veja que aqui a gente fez um fundo em Ether em 4.400, depois a gente foi até 4.600 ali, deu uma posição de alta, por exemplo, a gente vê que depois ali tivemos uma lateralização. Algumas das vezes vai ser um fundo mais longo ali, né, onde a gente sai de 3.400 e vai parar em 4.700. Não dá para saber o que vai acontecer aqui para frente, mas a gente sabe que é uma região de fundo local. Solana também, região de fundo local aí, se a gente for olhar, vai ser uma das maiores realizações de prejuízo que nós tivemos, tá, dos últimos meses aí. A gente vai ver que essa realização ela foi muito expressiva. Isso daqui pode constituir fundo local para o ativo. Bom, se a gente for analisar ali a relação entre preço caro, linha verde, e preço barato, linha dourada no Bitcoin, a gente está dentro de uma região de preço barato. Nós não esperamos pelo olho da mosca, nós entendemos em qual região nós estamos. E aqui, quando a gente fala sobre tradear os ativos, tudo que nós queremos fazer é comprar o ativo barato e vender o ativo caro no curto prazo. E essa relação de barato e caro, ela não está intrinsecamente ligada com o preço do ativo, mas sim com as posições das pessoas que compraram e venderam nos últimos dias. Se essas pessoas elas estão em prejuízo acumulado, se o custo médio dessas pessoas dos últimos dias está acima do ponto que nós estamos hoje, a gente tem um preço barato. E se é ao contrário, a gente tem um preço caro. A gente transforma toda essa matemática, essa análise em um gráfico simples e claro que a gente consegue entender aonde que o preço do Bitcoin se encontra. Como ele está próximo de uma região barata, aqui a gente vai procurar por compras e a gente vai procurar por vendas lá em cima, tá? Entendendo isso, tendo esse conceito, entrando na análise, sabendo que houve muitas realizações de prejuízo, que isso geralmente marca fundos locais, entendendo que o preço do Bitcoin ele está barato, quando a gente vai partir para o nosso price action, a gente já entra com um viés comprador. A gente já entra buscando na análise pontos de compra. Entenda que sempre que você abrir o gráfico ele vai mostrar para você aquilo que você quer enxergar. Se você estiver acreditando, por exemplo, que vai ter mais quedas pela frente, você vai abrir o gráfico e você só verá quedas na sua frente. Se você abrir o gráfico e entender que tem uma oportunidade na sua frente, você estará buscando por essa oportunidade o tempo inteiro. O gráfico ele representa boa parte daquilo que é a sua própria expectativa. Olha só, aquelas pessoas que querem holdar Bitcoin, por exemplo, aquelas pessoas que acreditam na alta infinita. Você pode conversar com elas e você sempre vai ver elas falando: Bitcoin continua em tendência de alta, porque o mensal ele ainda está em tendência de alta, o semanal ele ainda está em tendência de alta. Mas nenhum desses dois time frames você utiliza para poder tomar decisões. Se você for esperar por uma reversão de tendência no mensal do Bitcoin, você nunca vai vender, porque afinal de contas a gente está em tendência de alta desde 2009. Ele nunca constituiu um pivô de baixa dentro do gráfico mensal. Mas a gente sabe que existem bear markets de até 80% sem que a gente tenha um pivô de baixa. Se você for olhar para o pivô de baixa semanal, ele só vai acontecer depois de 50% de queda durante um bear market profundo, ou seja, depois de metade do bear market profundo já ter acontecido. Então esses dois time frames você não utiliza para poder tomar decisões. E as pessoas que estão rodando o ativo enviesadas para alta, por exemplo, elas sempre vão olhar para esses time frames. E se você perguntar para essa pessoa se ela aceitaria perder 80% do seu patrimônio, ela na realidade não aceitaria perder esse patrimônio. Mas ela aceita acreditar que a alta é infinita porque ela está simplesmente enviesada. Quando você entra para o gráfico, você precisa estar com seu mindset setado. E sempre o que eu, Guiteles, faço é primeiro ver a análise on-chain, entendendo o que está acontecendo na análise on-chain, para que eu entre com esse viés dentro do price action. E a gente está entrando com um viés aqui de compra, porque a gente entendeu o que aconteceu em um passado recente. Bom, se a gente for analisar ali o price action de Arrive, a gente consegue observar que a Arrive ela está em uma região que foi um suporte recentemente. A gente veio dentro dessa região, o preço rejeitou, teve movimentação de alta, veio dentro dessa região, o preço rejeitou, teve movimentação de alta.
A gente vai respeitar essa região até que ela seja rompida. Como a gente chegou dentro dessa região de suporte com o RSI em região de sobrevenda e bem esticado em sobrevenda, aqui a gente pode procurar por compra nesse ativo. É uma compra para o ativo retomar ao topo anterior? Não, porque a gente está vendo que ele está fazendo topos mais baixos do que os topos anteriores. Inclusive, se a gente for buscar por um padrão gráfico aqui, o que que a gente vai observar dentro de Arrive é que ela está fazendo os topos ali mais baixos, os fundos mais baixos também, e isso daqui pode ser um grande canal de baixa ou uma grande cunha descendente ali no longo prazo. Então a gente entende que há uma alta probabilidade dela fazer um topo mais baixo do que esse, mas isso daqui pode representar um excelente trade para nós. 13% de alta, 20% de alta, não sei quanto vai ser. O que eu sei é que essa zona que nós estamos é uma região de suporte com RSI sobrevendido, com a análise on-chain colocando um viés de compra nos ativos. Então aqui eu vou procurar por compra. Obviamente que existe o gatilho, né, o momento de você entrar, a decisão de você entrar. Essa decisão, obviamente, eu deixo para os meus clientes, o ponto em específico aonde eu estou entrando, aonde eu estou comprando, qual que é a estratégia, qual que é o gerenciamento. Mas entenda que quando a gente olha para esse presente momento aqui, a Rive está em uma região de fundo. Aqui eu só posso buscar por compra nesse ativo. Bom, se a gente olhar Etena ali, a gente vai ver que ela tem o mesmo padrão que a Rive de região de suporte. A gente já veio aqui uma, duas, três vezes. Por que que dessa vez eu vou acreditar que vai ser diferente? Eu vou seguir os dados conforme aconteceram em um passado recente. Aqui houve interesse de outros players comprarem esse ativo. Vou entender que aqui é uma região de interesse comprador. RSI em sobrevenda. Vou buscar por compra nesse ativo também. Novamente, o gatilho, o preço exato, é outra história. Mas aqui a gente sabe que é uma região de entrada. Bom, quando a gente olha para a Solana aí, um dos ativos que está em uma boa tendência de alta, né, diferente dos outros ativos ali, como Etena, que está abaixo da média de 200 períodos, como a Riv, que está abaixo de 200 períodos, a gente olha para a Solana, ela está se segurando na média de 200 períodos. Isso daqui é um sinal de força do ativo, né? O ativo está em uma boa tendência de alta aí. Aqui é uma região de suporte, porque foi uma região de resistência no passado, que ela passa a reverter agora, depois do seu rompimento, e se torna suporte. A média de 200 períodos, ela também é uma região de suporte. O RSI apresenta regiões de sobrevenda. Ou seja, aqui a gente pode ser estratégico nas nossas decisões. Aqui a gente também deve buscar por entradas. Novamente, o preço de gatilho é outra história, mas aqui é uma região de entrada no ativo. Bom, Ether eu já comentei com você na data de ontem que para mim estava em região de suporte, mas não tenho interesse em entrar em Ether nesse momento. Acredito que a gente tem mais oportunidades em outros ativos, mas aqui, meu caro, eu também não posso negligenciar que é uma região de fundo. RSI em sobrevenda e quando a gente olha ali, houve altas realizações de prejuízo acontecendo em Ether. Ou seja, aqui a gente vai buscar por compra nesses ativos. Eu não sei quanto tempo nós ficaremos em fundo, eu não sei se a gente vai formar um fundo duplo, eu não sei se a gente vai ter uma divergência no RSI, eu não sei se a gente vai ter um candle de reversão, eu não sei qual que será o gatilho inicial para que a gente tenha novas altas acontecendo lá na frente. Afinal de contas, eu não tenho bola de cristal, eu não consigo prever o futuro, eu consigo analisar o presente e o melhor, tomar uma decisão em cima dessa análise que eu faço. E aqui, quando eu analiso o mercado cripto nesse momento, nós estamos dentro de uma região de fundo. Regiões de fundo, a gente simplesmente busca por compras e não por vendas. Se você não vendeu os seus ativos lá em cima, você vacilou. Você perdeu uma oportunidade de colocar o seu lucro no bolso e recomprar boa parte desses ativos mais baratos. E o melhor, além de você poder recomprar os ativos mais baratos, é você se proteger de uma queda, porque a gente nunca saberá qual que será o tamanho dessa queda. Entenda, se o tempo inteiro você estiver aplicando estratégias de proteção,
Pode levar alguns anos, mas em um momento chave você estará se protegendo de um grande bear market. E saiba que um bear market é a fase aonde a gente vai limar aquelas pessoas do mercado que não sabem operar. É onde a gente vai limpar, liquidar, deixar muitas pessoas pobres novamente, que são as pessoas que não sabem operar o mercado. É aonde a gente vai ter uma excelente oportunidade para aquelas pessoas que sabem operar o mercado, porque terão vendido lá em cima e poderão recomprar lá embaixo na capitulação. Então, sempre priorize a ponta venda, ela é muito mais importante do que a ponta compra, beleza? Bom, Ether, olharia aí para compra. Estou trazendo essa análise para você, porque eu sei que muitas pessoas têm interesse nesse ativo nesse momento, mas não é um ativo que eu estou operando. Bom, mesma análise é válida para o Bitcoin, a gente está dentro de uma região de fundo, tá? Aqui a gente já começa a ver uma exaustão da movimentação de baixa. Olha só, se você observar aqui, você vai ver que a gente teve a liquidação acontecendo ao longo da madrugada e depois disso a gente passou algumas horas ali até o momento atual dentro da mesma zona de preço. Isso daqui significa absorção de liquidez. Olha só como que o volume dentro dessa região está muito alto, ou seja, um volume muito alto negociado. Tem muitas pessoas vendendo com medo, desesperadas, no prejuízo, e ao mesmo tempo tem muitas pessoas comprando. Obviamente que essas pessoas que estão comprando aqui, boa parte delas serão pessoas que estão investindo no curto prazo, e essas pessoas vão distribuir quando a gente tiver uma movimentação de alta. Aqui eu olho sim para compra em Bitcoin e vou olhar para venda assim que a gente tiver sinais de reversão. Olha só, quando a gente olha para Polkadot, olha a beleza de você poder comprar e vender os ativos. Quando a gente olha exatamente para essa região que nós estamos aqui de Polkadot, ela é praticamente o preço que nós estávamos no dia 20, no dia 8 de setembro. Essa seta aqui marca exatamente a última vez que eu comprei Polkadot. E essa seta aqui em cima marca uma das vendas que eu fiz em Polkadot. A gente está falando que se eu tivesse rodado o Polkadot nos últimos dias, do ponto que eu comprei, que foi os 4,13, até esse presente momento, eu teria 2% de prejuízo na minha posição. Só que, como eu vendi Polkadot lá em cima nos 4,50, eu tive 10% de lucro em Polkadot e eu posso recomprar esse ativo agora, principalmente mais baixo do que o preço que eu comprei anteriormente. Essa é a beleza de você comprar, vender, comprar, subiu, eu vou vender de novo. E não me importa se Polkadot vai ficar numa lateralização durante um longo período, eu não preciso ficar contando com a sorte, eu não preciso ficar contando com a expectativa de que Polkadot vai voltar para o seu topo histórico, de que um dia a grande altcoin season vai acontecer e eu realmente vou enriquecer. Olha só, pode ser que essa grande altcoin season sim, ela aconteça um dia e eu, Guiteles, esteja vendido e eu não participe dessa grande altcoin season. Só que entenda, meu caro, que já faz 2 anos que há uma expectativa sobre a grande altcoin season e eu estou comprando e vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo, já fazem 2 anos. Isso significa que se a altcoin season não acontecer, eu aproveitei muito bem. E se a altcoin season acontecer, eu aproveitei muito bem também, porque eu fiz muito dinheiro ao longo desse processo. Entenda, comprar e vender os ativos é a melhor coisa que você faz em momentos que nós não estamos em expansão monetária. Aqui são pontos onde a gente deve tradear as altcoins. Bitcoin, existe o seu período de holdar também, depois de certo ponto, não há mais hold de Bitcoin. Comprou e vendeu. Essa é a melhor maneira de você proteger o seu patrimônio e garantir o seu lucro no bolso. Duvida que essas compras em Polkadot foram feitas? Tá aí o print para mostrar a cobra morta. Há 13 dias a gente compra 10% da carteira, em Polkadot em 4,13. Olha aqui o print da compra. E quando a gente olha aqui, há 5 dias a gente começa a efetuar as nossas vendas, onde 50% ali da posição que nós tínhamos, ela foi vendida em 4,55. O restante foi vendido ali em 4
Ou seja, a gente compra nessa seta, a gente vende nessa seta e agora a gente pode procurar por compra mais uma vez. E é fazendo isso que eu estou lucrando com as altcoins. É fazendo isso que a gente vê o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão subindo. E inclusive o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão, ele está subindo. Se a gente olhar aqui para os últimos 30 dias do patrimônio da carteira Rumo ao Milhão, a gente vai ver que tivemos uma alta ali. Se a gente for ver os últimos 30 dias do Bitcoin, vamos puxar aqui, ó, os últimos 30 dias do Bitcoin, a gente está falando no dia 33 de agosto, ou seja, o preço do ativo se encontrava dentro dessa região. Se eu estivesse rodando o Bitcoin, nesse momento eu tinha 2% de prejuízo no consolidado da carteira. E quando a gente olha para a carteira, nos últimos 30 dias ali, a gente está subindo por volta de 3% de lucro. Isso significa que eu estou 5% à frente do Bitcoin nos últimos 30 dias. Obviamente que a gente tem que aplicar estratégias e essas estratégias elas não são 100% de assertividade. Existem os momentos que a gente erra, inclusive se você olhar para o patrimônio consolidado da carteira Rumo ao Milhão, você vai ver que tem momentos difíceis, tem momentos onde sim a gente toma drawdowns, mas o importante é que no longo prazo, isso daqui é uma curva exponencial para cima. O que você tem que analisar na sua carteira é se você realmente está enriquecendo no longo prazo ou não, se você realmente está acumulando patrimônio no longo prazo ou não. Porque se não tiver uma curva para cima, ou essa curva está para baixo, ou essa curva ela está de lado. Se você não está enriquecendo, você está perdendo dinheiro ou simplesmente estagnado. Não tem outra opção. Ou seja, o seu patrimônio ele sempre deve estar direcionado para cima. E saiba que esse jogo de patrimônio, ele é uma bola de neve. Conforme essa bola de neve ela vai descendo, ela vai aumentando. A exponencialidade dos seus resultados vai aumentando. 3% de lucro hoje representa muito mais do que 10% de lucro no passado, porque hoje eu tenho muito mais capital dentro da carteira Rumo ao Milhão do que eu tinha no passado. Esse é o jogo de acúmulo de patrimônio e esse é o jogo que me fez enriquecer. Não foi buscando geminha, não foi buscando acumular bons projetos, foi jogando um jogo de acúmulo de patrimônio. E para você acumular patrimônio, você precisa respeitar uma regra simples e clara. Faça dinheiro, multiplique dinheiro e preserve dinheiro. Não negligencie nenhuma dessas pontas, beleza? Bom, quando a gente olha para o Bitcoin ali, a gente tem um ponto extremamente chave que não deve ser perdido. Esse ponto é exatamente os 109 mil dólares. A gente tem 1.175 bitcoins em ponto de liquidação no 109, ou seja, se a gente voltar dentro dessa região do 109 aqui, muito provavelmente nós perderemos esse fundo anterior e isso daqui pode ser confirmação de bear market profundo. Estamos longe ainda dessa região, nós não iremos varar essa região em linha reta, porque o mercado se movimenta em ondas. A gente pode formar um topo mais baixo que o topo anterior, depois vir buscar um fundo mais baixo do que esse fundo anterior e depois perder essa região lá na frente. Mas eu quero que você entenda que Bitcoin não pode perder o 109, senão a gente vai ver uma liquidação muito forte acontecendo. Para as pessoas que estão apostando em short, a gente tem muito mais liquidez, tá, para buscar essas pessoas. Se a gente olhar aqui os grandes pontos de liquidação, 121 é um grande ponto de liquidação, aonde a gente tem 2.264 bitcoins, ou seja, o dobro do que nós temos das pessoas que estão apostando em long. Afinal de contas, ontem a gente já fez uma boa liquidação aqui acontecendo. Só que eu não acho que o Bitcoin ele tenha fôlego tanto assim no curto prazo para voltar lá no 121, fazer uma nova máxima histórica, tá? Então eu tomaria muito cuidado com a liquidação dessas pessoas que estão apostando em long. Isso daqui são pontos extremamente chaves do mercado. Se a gente voltar a subir e for no 121, ótimo. Saiba que a gente pode ter um gatilho para fazer esse rompimento do all-time high e buscar um novo all-time high. Eu acredito que isso vai acontecer? Não, mas obviamente se os dados estiverem me mostrando que a gente vai na direção do 121, seguirei posicionado, segurando as minhas posições, até que a gente tenha sinais de distribuição.
Jogue esse jogo de uma maneira totalmente estratégica, não jogue esse jogo de uma maneira amadora. Se você quiser que eu esteja no controle da sua carteira, se você quiser que eu tome as decisões de compra e de venda da sua carteira, sem que você tenha conhecimento do mercado, experiência, análise, estratégia, sem que você tenha nada disso, você pode ter as minhas decisões para que você tenha os seus resultados. Para você fazer isso, basta você entrar para a carteira Rumo ao Milhão. Clica no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão ela faz sentido para você ou não. Aqui eu te explico qual que é o potencial, como que a gente utiliza as estratégias, como que eu faço para enriquecer com o mercado cripto. Esse é o patrimônio, esses são os resultados da carteira Rumo ao Milhão. Você pode copiar e colar tudo de uma maneira clara e transparente, onde eu mostro todas as operações para você e todos os resultados também, você vai ter acesso a tudo isso. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai conseguir acessar e ver todas essas estratégias, todas as decisões e receber as notificações de compra e de venda. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Entenda, eu posso te ajudar nessa jornada, sem que você tenha grandes experiências. Tudo que você precisa fazer é me seguir ao longo desse processo. Dessa maneira, você estará copiando e colando os mesmos resultados que eu, as minhas estratégias que me fizeram enriquecer, sem que você tenha que construir essas estratégias por conta própria. Assim, você pode focar no pilar do faça dinheiro e a carteira Rumo ao Milhão, ela foca em multiplicar e preservar o seu dinheiro, o seu patrimônio, beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!